Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estatística e probabilidade. Então já pega seu material, vem fazer essa revisão comigo e vamos lá. A estatística e a probabilidade. A estatística é o ramo da matemática que vai estudar a coleta de dados. A estatística ela vai fazer uma análise sobre dados coletados de alguma pesquisa. Ela vai fazer toda essa parte analítica da pesquisa. Já a probabilidade, ela vai fazer a análise de chances de um possível evento acontecer. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas vamos falar um pouco mais agora sobre a estatística. Para a gente ter um exemplo prático de estatística, eu coloquei esse quadrinho. Nesse quadro, podemos perceber que a gente está falando de uma escola X, qualquer escola, onde a gente está falando sobre a turma de alunos do feminino e do masculino. E aí eu coloquei duas turmas distintas. Eu coloquei uma turma do 6º ano e uma turma do 8º ano. Onde na turma do 6º ano eu tenho 15 alunos no sexo feminino e eu tenho 20 alunos do sexo masculino. Já no 8º ano eu tenho 18 alunos do sexo feminino e 22 alunos do sexo masculino. Então, essa tabela, essa coleta de dados, para montar essa tabela aqui, é a minha estatística. E geralmente você vai ver essa coleta de dados, ela vai vir no formato de porcentagem. Se a gente colocar em porcentagem, eu tenho o meu total de alunos em cada turma. Na turma do 6º ano eu tenho 35 alunos e na turma do 8º ano eu tenho 40 alunos. Esses dois totais, eles representam 100% da minha turma. E aí eu coloquei aqui do ladinho a porcentagem que cada turma tem. Na turma do 6º ano, eu tenho 42% de alunos do feminino. Na turma do 6º ano, eu tenho 56% de alunos no masculino. No 8º ano, eu tenho 45% feminino e 55% feminino. Mas como eu consegui chegar nessa porcentagem aqui? Simples. A gente usou a regra de 3. A regra de 3, ela vai me dar uma expressão que vai seguir esse formato aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer a minha coleta de dados e montar a minha regrinha de 3. Eu tenho 35 alunos no 6º ano e esses 35 alunos representam 100%. Eu quero descobrir quanto por cento um aluno só representa. Então, ó, se 35 alunos representa 100%, um aluno vai representar quantos por cento? Como eu não sei a porcentagem, eu coloco uma letra, uma incógnita, que eu coloquei aqui o X. E vou fazer a minha multiplicação cruzada. Então, o de cima pelo de baixo, o de baixo pelo de cima. 35 vezes x, eu tenho 35x. 1 vezes 100, eu tenho 100. Seguindo agora as regrinhas normal de como se resolve essa equação. Eu tenho que isolar o meu x. Então, se aqui eu tenho 35 que multiplica o meu x, quando eu trocar esse 35 de lado, ele vai passar dividindo. Então, ficou x é igual a 100 dividido por 35. Essa divisão me gerou o resultado de x, que é igual a 2,8. Esse 2,8 representa 2,8% para um aluno. Então, um aluno
ele representa 2,8%. O que eu preciso saber agora? Eu quero saber quantos por cento representa 15 alunos, porque são as 15 alunas que são do sexo feminino. Então, eu vou colocar a quantidade de um aluno, que é 2,8, e multiplicar pela quantidade de alunos que eu quero descobrir. Primeiro, eu quero descobrir quanto que vale a porcentagem de 15 alunos. Então, eu coloco 2,8 vezes 15. 2,8 vezes 15 me deu o valor de 42. Então, é 42%. Então, o sexo feminino aqui eu tenho que é 42%. E para descobrir agora o sexo masculino, eu tenho 20 alunos, então vou fazer 2,8 vezes o 20, que deu 56%, que está bem aqui. Para descobrir as porcentagens do 8º ano, a mesma regrinha de 3. Só que agora eu mudo meus valores. Por quê? Porque 100% vai representar 40 alunos. Então, eu tenho que 40 alunos tá para 100%. Um aluno tá para quantos por cento? Que é x. Então, multiplicando o cruzado, 40 vezes x, 40x. 1 vezes 100, 100. Isola o x, o 40 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica 100 dividido por 40, que deu x igual a 2,5. Quanto agora que representa 18 alunas feminino? 2,5 vezes o 18, que resultou em 45%. 45% está bem aqui. E 2,5 vezes 22, porque é a quantidade de alunos no sexo masculino, que me resultou em 55%. 55% está bem aqui. Então, quando você estiver falando de estatística, você sempre vai encontrar dados que foram coletados e esses dados vai vir em forma de gráfico, em forma de tabela, em forma de texto. Então, assim, eu tenho vários jeitos de representar esses dados, mas toda vez que for dados que falam sobre algo, você está fazendo uma estatística. E geralmente você, na maioria dos casos, você vai ver ela dada em porcentagem. E dentro da estatística, a gente tem alguns conteúdos que a gente vai chamar de média, mediana e moda. O que que significa a minha média? A média é qual é o valor médio de determinados dados que eu estiver analisando. Supondo que eu fiz uma coleta de dados que me geraram os seguintes resultados. Eu tinha algum evento que me gerou o resultado 2, depois esse evento me gerou 3, ele repetiu no 3, aí me gerou um 5, um 7 e um 10. Para que eu possa descobrir a média, eu preciso somar os meus eventos, os valores dos meus eventos, e depois dividir por essa quantidade de eventos. Vou demonstrar aqui no exemplo que eu coloquei para ficar mais fácil o entendimento. Você vai somar 2 mais 3, mais 3, mais 5, mais 7 e mais 10. Deu 30. Agora, qual a quantidade de eventos que eu tenho? Um evento aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 eventos. E a soma desses 6 eventos foi 30. Para que eu possa descobrir a média desse evento, eu vou pegar o meu 30, que é a soma dos meus eventos, e dividir pela minha quantidade de eventos, que era o 6. Então, 30 dividido por 6, 5. E assim você tem a média. Para descobrir a mediana, você vai fazer uma análise primeiro. Quais são os valores que estão no meio? Aqui eu continuo com os meus 6 eventos. Então, 6 é um número par. Significa que eu não vou ter um único número no meio.
eu tenho o 3 que está no meio e eu tenho o 5 que está no meio. Para me descobrir a mediana desse evento que tem seis eventos dentro dele, eu vou ter que somar os meus valores que estiverem no meio e dividir eles por 2. Então, 3 mais 5 deu 8 e 8 dividido por 2 é 4. Então, a mediana desse evento geral é 4. Vamos supor que esses eventos sejam notas de um aluno. O aluno tirou 2, tirou 3, tirou 3, tirou 5, tirou 7, tirou 10. A média de nota desse aluno é 5, porque a gente pegou as notas que ele tirou e somou, e depois dividiu pela quantidade, vamos supor, de matérias. Vamos supor que cada um desses números aqui representasse uma matéria. Então, a média dele é 5. A mediana desse aluno é 4. Por quê? Porque as suas notas que estão no meio, a gente somou, deu 8. E a gente divide essa nota por 2, porque eu tenho 2 eventos, que vai dar 4. Supondo que esse aluno aqui tivesse 7 matérias. Aqui a gente está analisando só 6. Mas se fosse 7, e aqui no meio eu tivesse a nota 4,1. A minha mediana seria esse 4,1, que seria a nota que está no meio. Como eu não tenho um único valor que está no meio, eu tenho dois valores, eu somo esses dois valores e divido por 2. Agora, a moda é a análise do valor que mais se repete. Esse aluno aqui, ele tirou 2, depois ele tirou 3, aí ele tirou 3, ele tirou 5, ele tirou 7, tirou 10. Qual é a nota que mais se repetiu? Foi o 3. Então, a sua moda é 3. Um aluno pode ter mais de uma moda? Sim. Se esse 2 se repetisse, a moda seria 2 e 3. Mas se eu tivesse esse 5 aqui se repetisse mais 3 vezes e somando desse 4 valores 5, a minha moda seria só o 5. Beleza? A moda, então, é o valor que mais se repete. E aí a gente entra na probabilidade. Ainda pensando nesse assunto das notas, qual é a probabilidade da média ou da mediana ou da moda desse aluno aumentar? É aí que a gente vai ter uma formulazinha para calcular a probabilidade. É isso que a gente chama de análise de chances. Qual é a chance de algo acontecer? Qual é a chance desse evento acontecer? Qual é a chance da média desse aluno aumentar? E para calcular a probabilidade, a gente tem uma formulazinha, que a gente coloca P, entre parênteses A, que é igual a N de A, e N, entre parênteses, com símbolo. Onde esse N aqui de cima vai representar um número de casos favoráveis, ou seja, os números que eu quero que aconteça, que é favorável de acontecer. E embaixo vai ser o número de casos possíveis, ou seja, o valor total das possibilidades do que pode acontecer. E aí nós temos PA, é a probabilidade de acontecer. N, o primeiro N, é os casos favoráveis, os casos que nos interessam, o que a gente quer que aconteça. E o N de baixo é o número total de casos possíveis, assim como eu já falei. E aí, para ficar mais fácil o entendimento da probabilidade, eu coloquei um exemplozinho aqui. Ó, qual a probabilidade de jogar um dado e cair um número menor que 4? Virado para cima. Vamos lá. A probabilidade de acontecer é igual ao número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Quais são os números que são menores que o 4? Menores que o 4 eu tenho 1, o 2 e o 3.
Então, eu tenho quantas chances? 1, 2, 3. Eu só tenho 3 chances de números que são menores que 4. Então, o meu número de casos possíveis é o 3. Por isso que o 3 está em cima. E quais são os números do meu total? O dado tem quantos números? O dado vai de 1 a 6. Então, eu tenho 6 casos no totais. Eu tenho 6 casos possíveis. Por isso que o 6 vem aqui para baixo. 3 dividido por 6, 0,5. Aí, eu preciso fazer de novo aquele cálculozinho de porcentagem. Para me saber quanto que vale a porcentagem de 0,5, eu preciso multiplicar ele por 100, que não é porcentagem, é tudo por 100. Então, 0,5 vezes 100 é igual a 50%. Ou seja, eu tenho 50% de chances desse dado, quando for lançado, cair um número menor do que 4. Então, eu tenho 50% de chances de casos favoráveis e 100% de chances de casos possíveis, como foi descrito aqui no exemplo.